Informação. Sabe que o diálogo é extremamente importante em qualquer relação, mas relação íntima acho que mais ainda. Então, para a gente falar sobre isso, a gente está recebendo a Denise Miranda de Figueiredo, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Prazer, Cássia. Todo Prazer meu, viu? tá aqui. Todo meu. E também a Marina Simas de Lima, que é psicóloga. Muito bem-vinda também, viu, Marina? Um enorme prazer. Obrigada. E vamos falar, gente, da importância da comunicação na relação a dois, porque a gente conversava, enquanto a gente também já ouvia as notícias com a Luciana, que a gente chama o outro, o parceiro, precisamos conversar. Nesse tom, você já sabe que não vai começar bem. E vai terminar pior, né? É verdade, é verdade. O que impede as pessoas de falarem de uma forma clara e tranquila, até para expor seus sentimentos numa relação a dois? Eu acho que tem uma questão importante que a gente não é treinado para falar, né? Sobre sentimentos, emoções, coisas relevantes. Isso desde pequenininho, Desde pequenininho. A gente é treinado para fazer aquela conversa de elevador, né? O tempo tá bom, você tá bem, tô bem, tá destruído por dentro, né? Responde que tá bem. Então a gente tem esse treino, diferente do treino de falar das emoções. Agora, se a gente fizesse o oposto com os nossos filhos, né? Quer dizer, ensinar que pode e deve ser dito. A forma é escolher o jeito certo de dizer aquilo, né? Isso. O formato certo de falar o que precisa ser falado. É verdade. O que você está sentindo, né? Claro, claro. E aí sim as pessoas vão construindo esses espaços para que possam ser acolhidos no que estão querendo dizer, nos teus sentimentos, no que estão pensando. Né? Porque se a gente não fala, a gente também não treina o outro para acolher. E o outro não adivinha, né? Não adivinha. Esse sabe que é um mito dentro dos casais? O quê? A ideia de que quando você casa, o outro tem que... Ele vai te amar e o amor é medido por quanto ele descobre, adivinha o que você está pensando ou sentindo. Mas tem bola de cristal? Pois é. E o pior é que quando a gente tenta adivinhar, para tentar adivinhar, você fica pensando e matuscando em todas as saídas. E você cria situações que não existiram na sua cabeça, né? Com certeza. E isso é uma das questões que a gente vê muito, né, na nossa prática lá no Eu falo Instituto. muito para os casais, pensamento não faz barulho. Você precisa falar o que precisa ser dito. Mas aí a gente espera, o tonel tá cheio, faltando uma gotinha para sair tudo de dentro. E aí você junta tudo, coisa que não tem nada a ver, né, com o assunto que de fato fez esse início de conversa surgir. Né? E aí já não vira conversa. É verdade, e vira aí briga, vira uma né? briga, vira uma discussão. Não é como se os diferentes não coubessem numa relação. Mas vocês perceberam até no consultório, se o que mais dificulta para esse casal conversar, essa comunicação, é saber por onde começar? Sim. As duas falaram juntas. É como começar essa conversa, né? Os casais chegam sem intimidade e sem conseguir falar as coisas, muitas vezes até sem conseguir ter relação sexual. Eles estão juntos, na mesma cama, na mesma casa, mas não conseguem ter acesso ao outro. É como se triste. Como se chegassem desconectados. É um casal desconectado. Então, eles chegam mesmo para pedir ajuda até nesse sentido. Como é que a gente conversa? Como é que a gente... O que eu vou perguntar? O que eu vou falar? Por onde começamos? Porque às vezes já tentaram outras formas ríspidas. E aí começou ríspido, a conversa não pode ir para um lugar legal. E geralmente tem um padrão, né? As conversas nos casais, a gente vai percebendo, tem um padrão. E às vezes não é um padrão com qualidade. Então, muitas vezes, alguns casais têm buscado, até o Instituto, como uma medida de tentar entender e mudar esse padrão. Ainda bem que tem essa consciência, né? Aprender um novo formato. É verdade. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente sai de um relacionamento, de um casamento, e parte para outro. Você fala assim, bom, eu tenho aquilo não deu certo ali, porque eu também, vamos pensar na parte que fez com que a gente agisse de um jeito errado, não só o outro. Claro. Eu agia de uma forma que soava para o outro um tanto quanto agressivo, então agora eu vou mudar. Isso. E por que não fazer isso na mesma relação? Isso, esse é um bom desafio, é um convite. E não desistir, né? Isso, sem tentar várias vezes. E um vezes, casal... Em vários momentos ele tem que realinhar durante a vida. Verdade. Como a gente se realinha, né? Claro, recontratar, né? Recombinar.
né? Antes a gente funcionava de um jeito, agora não está mais sendo legal, vamos funcionar de um jeito novo. E a gente não faz isso com a gente? Sim, com certeza. Se eu pensar isso, eu não quero mais pra mim, eu não tô mais feliz sendo desse jeito comigo mesma, e você muda? Claro, então. Com certeza. A gente muda o jeito de se vestir, muda o corte de cabelo, muda a profissão. Sim, por que não mudar isso? Por que não mudar o padrão de relacionamento? Por isso que vocês, na verdade, criaram esse jogo das 100 cartas pra falar de amor e sexo? Isso mesmo, gente, isso aqui é muito legal. Puxa a conversa casal. Aí você abre, cada um tira um. De uma forma lúdica. Que legal! Você senta e vai falando de assuntos extremamente importantes. A gente quis, na verdade, ajudar, né, os casais, trazer um instrumento que ajudasse esses casais a se reconectar. E parece até que vai ser uma conversa divertida. Pois é. Sim. Porque não tem só coisa pesada das perguntas, né? Não. Tem perguntas mais diretas, tem perguntas mais reflexivas. A gente já recebeu o feedback de algumas pessoas usando, casais que levam, por exemplo, para um grupo de amigos e começam isso é legal, né? a brincar com essas questões e a fazer até pontuação de qual casal Ver quem tá ganhando. pontua mais. Que legal! A gente separou algumas dessas cartinhas. Vamos ver a primeira, ó, que é essa aqui que tá na minha mão até. Deixa eu pedir pros meninos. Tem aí, ô Tutu, tem aqui? Ah, tem. Como você imagina que os outros nos descrevem como casal? Ah, esse é muito legal. Não é legal? É. Essa é pra gente entender qual a imagem que a gente passa, né? O que enxergam, o que a gente tem de valores, de interesse, né? O que a gente tem forte. Então, é bastante interessante para ver o que eu passo e o que eu sigo. Que imagem que eu passo e se é a mesma do que eu estou sentindo. E também o casal pode ser que tenham ideias diferentes sobre isso. Sim. Né? Pode Isso se também for um casal, né? uma positivo, mulher e né? um homem, o homem fala, eu acho que a gente passa uma imagem X. E a mulher pode se surpreender, dizer, nossa, nunca imaginei. Eu acho que a gente passa uma imagem diferente desta. É interessante isso, né? Deixa eu ver mais uma, a próxima. O que você acha que nos une como casal? Ai, essa é muito legal. Que é a tentativa de reconectar. Não é? De trazer qual é o valor dessa relação. Agora, é casal e não família. Isso. Porque isso também é um ponto importante, né? A conjugalidade. Isso a gente realmente pensou nesse instituto, né? Que fosse o foco são os casais. Né? Então, abrir espaço para que esses casais possam se reinventar nas suas relações. Então, o que é importante para você e para ele, ou outro tipo de relacionamento, ela com ela, ele com ele, mas enfim, entre os dois que fazem parte nesse contexto dessa história tão importante que só os dois podem resolver, né? Perfeito. E o que nos une é o que nos conecta e o que cria vínculo nesse casal. O que traz algo forte de existência. Na verdade, é o que fez a diferença ali atrás para que eles se tornassem um casal, né? Claro. E a pergunta, na verdade, é mais para lembrá-los disso, porque a gente esquece. Sim. Não é? Com a rotina do dia, com as tarefas, com as coisas que têm que ser cumpridas, os casais esquecem do poder que eles têm como um casal. É verdade. Vamos ver mais uma? Quais são os pontos fortes da nossa relação? Isso também é outra coisa que a gente está falando, que a gente não foi educado desde criança, falar sobre os sentimentos. E a gente, infelizmente, também não se educa para a gente falar de virtudes e só de defeitos. É verdade. Quer dizer, o que de positivo que a gente tem na relação? Perfeito. Nos nossos atendimentos, a gente cuida muito disso, né? Dos casais aprenderem a elogiar, ver os pontos fortes, porque isso é fundamental na construção. E ter uma qualidade melhor de relação. Desenvolver uma postura e uma conversa apreciativa e não destrutiva, não é? Em cima das coisas que tem de bom ali. Gente, isso é um treino. Um treino, sim. Diário. A gente até passa alguns desafios. É o novo foco, A gente passa uns desafios, né, do tipo, olha, vamos ver então quem é que consegue apreciar mais, né? Quem consegue elogiar mais, no sentido de treinar mesmo essa competência. Porque senão a gente vai no automático, naquilo que você está acostumado a fazer. É verdade. Por isso que é automático. É. E aí é você reclamar que deixa a toalha no chão, que a tampa do vaso sanitário. Gente,
Dane-se a tampa do vaso sanitário, né? A escova de dente. É verdade. Não é? As diferenças sempre vão existir. E tem coisa que a gente faz que é muito chata pro outro também. Claro, claro. Então, por que não ser um pouco mais tolerante para coisas que não significam nada, né? Claro. Ou Não até é? conversar, né? Na relação, a gente pode negociar isso. Pra mim me incomoda demais isso. Mas quando incomodar demais, não por picuinha, Sim, né? claro, não todas Não para o as- jogo de poder. Então, acho que você falou jogo de poder, braço de ferro, né? Pra ver quem pode Sim. mais, quem é mais turrão, É o né? mesmo time, né? É verdade. A gente sempre fala isso. Vamos jogar juntos. Jogar faz parte do mesmo time, né? A gente faz até uma brincadeira que, assim, jogo de tênis tem pontuação. Jogo de frescobol, raquetinha, não tem pontuação. Né? Você quer que a bolinha fique no alto, pra se A ideia é que divertir. os dois consigam Se jogar em divirtam. uma Vamos jogar sincronia frescobol. boa pra bolinha ficar sem cair, né? Não é? É verdade. Esse é um casal que está buscando uma qualidade legal na sua relação. Legal. E alinhado. Alinhado, é verdade. Vamos ver mais uma. Que situação você relembra com saudade em relação à nossa história? Olha que legal essa pergunta, porque às vezes a gente esquece também, né, daqueles momentos que foram importantes. E esses momentos podem ser momentos, quando eu relembro isso, eu posso... Vem vamos uma fazer de emoção novo, tão boa, vem né? uma emoção, eu quero sentir isso de novo. E aí você não lembra um, você lembra vários. Exato. Você falando, eu já pensando em vários. Vem vários. E que muitas vezes não tem nada a ver com situações que saem do cotidiano também, da rotina. É verdade. E isso reflete no empoderamento para esse casal. Quando é você verdade. lembra essas coisas boas, né? Traz uma potência, traz um fortalecimento enorme. Porque às vezes você pensa assim, vamos pensar, fizeram uma viagem maravilhosa. Não, às vezes um dia estamos assistindo um simples. filme em casa juntos. É verdade. Porque alguém fez alguma coisa pro outro, levantou para fazer, sei lá, um carinho, um café, um não sei o quê. Uma coisa boba. No mas começo é de isso, que a gente casado, vê, né? no começo de casado que não tinha muita grana e comia pão com mortadela. A gente não lembra que da infância de delícia. momentos assim? Não é? Em todos os momentos. E não é a mortadela em si, mas tudo que ela fazia parte daquele contexto. Isso. A emoção. A emoção. É verdade. Quando consegue resgatar essa emoção. A gente não lembra de receitas que as nossas avós ou mães faziam. Parece que a gente sente até o cheiro do bolo de fubá de massa cozida. Eu tenho isso. É verdade. E Não ninguém faz igual, Ninguém né? faz igual. Você come fato é uma delícia, mas não é a mesma coisa. E é tão bom quando a gente lembra, porque aquela emoção, ela vem junto, ela está registrada na gente, não é? E você vai buscar isso novamente, viver isso novamente com o outro. Mas vocês não percebem que... Tudo bem, o casal começa a trabalhar já pensando nisso e buscando a sensação positiva da relação e que isso leva também para o âmbito profissional, em relação à família, quer dizer, isso tende a se ampliar também, né? Com certeza, na educação dos filhos. Sim, na educação Como é dos que eu vou filhos, é ajudar os verdade. meus filhos a terem um olhar mais generoso para a vida? É verdade. Né? Mais A justo serem- com a vida, né? Isso. E não tão pessimista, Tão né? pessimista, tão crítico, em Tão tantas rude, né? Tão duro. situações. É verdade. E quando a gente vive bem um papel, geralmente a gente vive todos verdade. os outros melhores. E quando a gente vive mal um papel, os outros vão junto também. Exatamente, Vão. afunda. E aí não adianta buscar um culpado. Vamos tratar de organizar e reorganizar e renascer, desconstruir e reconstruir melhor. Isso, Né? perfeito. Vamos ver mais uma? Se você pudesse escolher algo para ser mantido na nossa relação, o que escolheria? Então você É fácil responder isso? Não. Não é fácil, Não é é. difícil. É É uma pergunta difícil. reflexiva, é uma pergunta que verdade. faz com que você pare e você tenha que olhar para a tua história, olhar para a sua relação conjugal. E de vários pontos positivos dessa relação, aquele que para você é o mais importante de todos. E geralmente as perguntas, tem perguntas que não são nesse tom, mas a maior parte das perguntas, elas são construtivas. Elas vão fazer com que você se conecte com a força do casal, com o poder do casal. Né? Então, acho que tem essa característica o jogo. E eu acho que é um poder de descoberta também. Porque você começa a ver como o outro, de fato, pensa em relação àquilo, né? Isso. O que ele pensa em relação... É um autoconhecimento da relação. É verdade. Como relação, é verdade, como casal. Isso. E aí isso ajuda a gente também no autoconhecimento pessoal, né? Claro. Quer dizer, nossa, eu não sabia que ele achava que o melhor momento foi esse. Para mim, achei que fiz uma coisinha tão boba, para ele foi tão importante. E geralmente a gente percebe que acontecem essas coisas, né? Chamadas coisas bobas, né? Eventos surpresas com as cartinhas aí, né? Os casais tiram, vão conversando e
Nossa, era isso, né? E aí pode repetir, né? Se foi tão bom, eu posso fazer novamente. É verdade. Então, o foco não está no conflito. Né? É sair do conflito. É sair do conflito. É resgatar o que uniu, o que fortalece, o que empodera. E criar um ambiente seguro para se fazer tudo isso. E o bom seria se a gente começasse a fazer isso antes de ter o conflito. Para não chegar ao conflito, né? Com certeza, Kátia, perfeito. Por isso que é legal ter, a gente brinca, né? Tenham isso na beiradinha da cama, porque isso é preventivo. É verdade. E brinque assim com os filhos também. Em alguns momentos com outras coisas. Façam outras cartinhas com coisas importantes para sua família, para a criançada começar a se acostumar com isso, em se abrir e falar do que gosta, né? Perfeito, construir jogos, né? Nesse sentido. Claro. Porque eu não sei vocês, mas na minha infância, na minha adolescência, a gente brincava muito, estava muito presente um com o outro. Tinha uma televisão na casa, então você tinha que aprender a dividir, a negociar. Tinha hora que vamos desligar e vamos brincar, vamos conversar, e hoje não se tem tanto isso. Cada um no seu celular. Então, a tecnologia ajuda, mas quando é usada com consciência, senão ela atrapalha. Ela vira, o que a gente fala hoje em dia, que a gente tem percebido muito também, como relatos no consultório, é que a tecnologia virou o terceiro elemento. Então, é o terceiro entre nós, sabe assim? É terrível isso, né? É uma coisa que tem que ser usada e acordada, né? Qual é o espaço que a gente vai dar. E os pais que usam essa terceira pessoa como a babá que vai educar e a responsável é ela. Você vê, você entra num restaurante, a criança está sentada lá, a criança não aprende que tem que ficar quieta, porque tem que ficar quieta. Tem que comer, porque é hora de comer. Não, você fala assim, então, assiste o desenho que você gosta, filhão, dá lá o celular ou tablet, a criança fica lá assistindo aquele negócio e pronto, isso. Não participa mais daquela conversa, daquela reunião em aquele família, momento, né? Tão especial, né? Tão único para aquela família, é verdade. Né? Quer dizer, é momento de repensar em tudo isso, né? Com certeza. Vamos ver mais uma, deixa eu ver a outra. Quais são os pontos fracos da nossa relação? Tem que abordar essa também. Tem. Aí a gente está É um plano de ação. É onde pega, né? Então, são os pontos fracos. A gente entende que são os mesmos, né? Porque às vezes a gente entende, você diz um ponto fraco, mas para mim, eu tenho outro aqui. Acho que a maior parte das vezes é assim, né? A não ser quando é alguma coisa muito forte mesmo nessa relação, senão cada um tem um ponto de vista, né? E aí sentar, né? E fazer um planejamento e buscar um plano de ação para fazer do ponto fraco, buscar algo favorável e positivo. Que legal. O que a gente pode fazer em relação a isso? Né? E como que vocês chegaram? Porque agora, ouvindo essas frases, estava pensando, mas como que elas chegaram a juntar isso tudo? Quer dizer, muitos anos de consultório mesmo? Muitos anos de prática. Nós somos terapeutas de casal e família, né? E aí a gente começou a perceber no consultório que muitas pessoas chegavam e essa ideia de que eu não sei nem por onde começar. Né? E a gente pensou em construir, então, um instrumento que elas pudessem levar para casa. Né? Alguns que não têm nem acesso à terapia, né? Que tivessem acesso a esse espaço reflexivo. Primeiro que tem gente que já tem medo da palavra terapia, né? Sim, já tem muito preconceito. E acho que aquela coisa distante, que eu não tenho dinheiro, que é coisa para rico, é frescura. E não é nem nada disso, é necessário. É um privilégio, né? Quem chega lá e tem esse espaço para conversar sobre a relação, ter um mediador em algum momento da vida para ajudar nessa conversação. Mas no caso, eu digo até de você encarar os seus próprios medos. E hoje a gente tem as faculdades de psicologia e tem tantos grupos que fazem atendimento gratuito. Tem várias faculdades com atendimentos gratuitos e terapia de casal gratuita. Então, quer dizer, gente, e a gente não tem que ter medo de enxergar o que está dando errado. Claro. Tem que ter medo de ficar com a cortina fechada. É isso mesmo. Porque o problema continua lá, só a gente só não está vendo. Com certeza. E a gente sempre fala que existem dois tipos de terapia, né? O preventivo, que é quando você não tem um drama, grande questão, grande conflito. Esse é o melhor momento de buscar. Sim, o melhor momento, porque você não está tão tenso, enfim. E você não vai ser tão crítico também, né? Isso, né? Não vai ter tanta dor. Né? E o momento que é o mais difícil, né? Que é o momento curativo. Quando a casa caiu. Ou a casa está quase pendurada, né? Ou eu caiu ainda, mas tá abalada. O que mais chega é quando a casa está... Quando já caiu? Quando já caiu. Ou eu vou para o advogado, ou eu vou para a terapia de casal. Né? Quando está
E aí a terapia de casal é o último recurso antes de ir para o advogado. Você não faz aquele cursinho para casar, quem vai casar na igreja faz o cursinho para casar. Por que não faz o cursinho com o psicólogo para casar? Pronto. Não é verdade? É verdade. É o seu curso pessoal, de você se preparar, porque tem gente que fala assim, ai, casamento é terrível. Não é, você tem que aprender que você tá com alguém que você ama, mas que é diferente de você, graças a Deus, porque senão seria uma chatice. Claro. Então conflitos vão surgir, né? E essa ideia também, Kátia, legal que você está trazendo, é um outro mito do casamento. A ideia daquele amor romântico, casei e agora eu vou ser feliz para sempre. Isso é um mito. É verdade. Não é? A gente não vai ser feliz para sempre, a gente vai construir a felicidade todos os dias, cada minuto do seu dia. Tem momento chato e momento legal, como a gente com a gente mesmo. Claro. Você acorda todo dia se gostando? Eu falo que a gente fala lá no Instituto que é mais malhação do que inspiração. É verdade. Precisa malhar, se investir. Mas pode ser gostoso. Muito. Assim como quando você vai pra academia, você tá passando e fala, ai meu Deus, eu hoje ia pra cama. Mas você passa por isso e vai. Quando você volta, você fala, que bom, dever cumprido. É isso mesmo. Tô me sentindo bem. E na relação é a mesma coisa, né? Vem a recompensa. É a recompensa, que sempre vale a pena. Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Puxa a Conversa Casal. E onde a gente encontra? Tem livrarias, no site de vocês? Tem? No nosso site No nosso site a gente sempre coloca um artigo. Ah, legal. Né? Tem sempre, toda semana tem um artigo novo, entrem, né? institutodocasal.com.br. Ah, que legal. O jogo vocês vão encontrar em várias livrarias. Se colocar lá, puxa Conversa Casal, aparece mesmo online para comprar. É fácil achar. Bom, adorei, viu? Olha, lembrar o site então, institutodocasal.com.br. Gente, fica a dica, não vamos esperar as coisas saírem do eixo para a gente tentar consertar, né? Vamos fazer aquele trabalho preventivo que a gente fala em saúde física e saúde emocional não deixa de ser tão importante. Porque se a cabeça da gente emocional da gente não tá legal, como o corpo vai estar? É isso mesmo, né? A saúde emocional, relacional, não é? A gente tratar isso antes. É um corpo só. Com certeza. A gente não larga a cabeça com um, o pescoço com o outro, o estômago com o outro. Então vamos cuidar do todo, né? Muito Adorei, bom. viu? Espero que vocês voltem mais vezes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora, uma curiosidade, a vida de vocês melhorou, pessoal, depois disso? Sempre. Melhora, né? Com certeza. Porque você aprende também com a experiência dos outros. E vai relativizando. É verdade, é verdade. Parabéns, viu? Obrigada. Sucesso.